é o ex-estrategista-chefe do Donald Trump, dizendo que Trump está aborrecido e que as sanções virão em semanas. Ele mesmo disse que o Trump considera inaceitável o julgamento do Bolsonaro e que ele já está convencido da necessidade de imposição de sanções financeiras ao Alexandre de Moraes. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Governo Trump faz pedido a Eduardo Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Durante uma reunião nos Estados Unidos, representantes do governo Donald Trump solicitaram ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro que mantivesse discrição sobre possíveis medidas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo fontes próximas ao presidente americano, a Casa Branca teme que a divulgação antecipada dos estudos sobre sanções, incluindo a aplicação da chamada Lei Magnitsky, comprometa a viabilidade e o impacto das ações que estão sendo avaliadas em Washington. O conhecimento dessas articulações levou o presidente Lula a acionar o Itamaraty. A diplomacia brasileira foi mobilizada com o objetivo de convencer o governo norte-americano a abandonar qualquer tentativa de punição contra Moraes. No entanto, até o momento, os esforços do Palácio do Planalto não surtiram qualquer efeito. O chanceler brasileiro Mauro Vieira afirmou nesta segunda-feira que caso o governo de Donald Trump imponha sanções contra Alexandre de Moraes, o Brasil deve não dar importância, virar as costas e seguir. Ele questionou a utilidade de uma reação enérgica, perguntando: o que o Brasil poderia fazer? Virar a cara? Dizer que está zangado? A fala foi dada após Trump afirmar que Bolsonaro sofre perseguição política. O jornalista Paulo Figueiredo comenta e traz novidades sobre as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Veja o vídeo. Então, assim, o que resta é mandar um foi mal, tava doidão mesmo. Nenhum país do mundo tem capacidade de exercer o que o Lula falou de reciprocidade em relação aos Estados Unidos. Seja em termos econômicos, seja em termos militares, seja em termos diplomáticos. Veja, o Irã foi atacado pelos Estados Unidos dizimou o programa nuclear do Irã e o Irã respondeu com reciprocidade. Falou para os Estados Unidos, eu vou mandar 10 mísseis a determinada hora, por favor, intercepte-os. Os Estados Unidos vão lá, intercept, agora estamos kits. Ideia de reciprocidade. É como se o Anderson Silva resolvesse me dar um soco na cara e eu falasse que eu tenho que exercer reciprocidade dando um soco na cara do Anderson Silva. E é por isso que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão reagindo à nota, dizendo não, é risível. A resposta virá da diplomacia. A resposta da diplomacia veio. O que veio a resposta da diplomacia? Os diplomatas do chanceler do Brasil tirou dele da reta e disse não, tem que virar as costas e seguir caso Trump sancione Moraes. Então, os ministros do STF estão querendo dizer que não querem entrar em polêmica, jogando a bola para o Itamaraty. É mais ou menos como se o Anderson Silva passasse a mão na bunda da mulher do cara e ele falasse: não, eu não quero criar confusão, entendeu? A gente tem que seguir em frente. O cara. Não, eu sou superior a esse tipo de coisa. Aliás, o Anderson Silva jamais faria isso, o Anderson Silva é um cara muito legal. Mas ele. Um outro passasse. O Tio Sônia, pronto. Passaria a mão na bunda da sua mulher e você falasse, não, temos que seguir em frente, isso aí, poxa, isso aí não tem que brigar por causa dessas coisas. Né? A bunda é uma parte como qualquer outra do corpo. Os risinhos, isso é risível. Risinho é um argumento de puta, como sempre disse o Olavo de Carvalho. É o que sentiram a porrada. Vão rindo, riram. Primeira audiência, projeto de lei. Os vistos foram cancelados. Acharam a notícia, né? Ministro do STF não querem entrar em polêmica com Trump, resposta para a diplomacia. Cada dia que se passa eu descubro que mais uma pessoa improvável assiste ao Paulo Figueiredo Show. É uma coisa impressionante, tá?
Nós descobrimos primeiro que o Alexandre Assis, depois a gente descobriu que o Felipe Santos, o Érico Hilton, né, vulgo Érico Hilton, nos assiste, e agora a gente descobriu também que o pessoal da Globo News assiste o Paulo Figueiredo Show. Mandem, quando eu falo para vocês, mandem o programa para os seus amigos e para os inimigos, vocês estão levando isso talvez muito literalmente. Porque vejam o que o Otávio Guedes disse na Globo News hoje. Eu vou deixar o vídeo inteiro tocar aí. Bota aí, Bruno. Esse push do Trump, eu acredito que o Bolsonaro ele deve muito mais ao Paulo Figueiredo que propriamente a seu filho Eduardo Bolsonaro. Paulo Figueiredo vinha trabalhando há muito tempo, há mais tempo que o Eduardo Bolsonaro, e virou assim uma espécie de guru nessa questão. Foi do Paulo Figueiredo a proposta para que Bolsonaro fosse ao Supremo ouvir ali aquela audiência de aceitação ou não da denúncia. Então partiu dele essa ideia, porque ele acreditava que o Bolsonaro, ele defendia que o Bolsonaro tivesse a mesma postura do Trump. E o Guga já contou isso aqui várias vezes, nas audiências o Trump sempre tinha uma posição de enfrentamento, né? Os críticos dele diziam que até de arrogância, e saía e falava mal ali do processo, da ilegalidade do processo, dizia que era perseguição. O Bolsonaro, no segundo dia da audiência de aceitação da denúncia, ele não comparece, fica num gabinete, aparece, acho que chorando ali do lado da Damares, orando, e aí o próprio Paulo Figueiredo critica, dizendo que ele está passando a imagem de fragilidade que o Trump nunca passou. Verdade. No interrogatório, o Bolsonaro não adota o tom que o Trump adota na rede social. O Trump foi muito mais duro com o STF, com o Alexandre de Moraes, sem citá-los, do que o próprio Bolsonaro. Na frente do Alexandre Moraes, o Bolsonaro não falou que estava sendo perseguido, não falou de perseguição, ao contrário. Chamou, em tom de brincadeira, o juiz para ser vice na chapa dele e ainda quis se desvencilhar dos grupos mais radicais. Tudo verdade. Eu agradeço aqui a audiência ao programa, Otávio, um abraço para você. Mas, em primeiro lugar, eu quero rechaçar completamente essa ideia de que o Bolsonaro deve mais a mim do que ao Eduardo Bolsonaro. Eu acho até que o Otávio talvez esteja reduzindo a importância do Eduardo Bolsonaro, que é fundamental por uma questão pessoal, de desgosto pessoal. Mas é inegável que o Eduardo Bolsonaro veio para cá e pouco mais de 3 meses depois nós estamos onde estamos, com o secretário de Estado dizendo que as sanções estão sendo analisadas e devem acontecer, com o posto do presidente dos Estados Unidos defendendo o Bolsonaro e todas as demais coisas que a gente tem feito aqui. Neste assunto em específico, sem viadagem, Eduardo Bolsonaro e eu somos um só. Neste assunto especificamente, não é verdade para os demais, mas neste assunto, tudo que Eduardo e eu fazemos é discutido entre nós, às vezes divergências, é executado sempre de maneira conjunta. Tem coisas que só eu consigo fazer melhor e tem coisas que só ele consegue fazer. E o melhor de tudo é que vocês não acreditam. É uma relação onde não tem frescura, não tem vaidade, não tem, isso ele vai, não sei o que, para mim, aqui sou eu que tenho que falar mais, aqui sou eu que tenho que aparecer, nisso você faz melhor do que eu, por favor, faça, nisso você faz melhor do que eu, por favor, eu faço, nisso eu faço melhor que você, deixa eu fazer, porra, eu acho que tem que ser isso, porra, eu acho que tem que ser aquilo, e é tudo feito, cara, é um negócio assim, política hétero com testosterona, não tem uma porra de uma frescura. Tudo é falado na lata, tudo é discutido de forma honesta, tudo é feito... Então não tem essa. É impossível dissociar o que é feito pelo Paulo do que é feito pelo Eduardo. O que acontecerá? O que virá daqui para frente? E agora as sanções, Paulo? Então qual é o resumo da ópera, né? Quando virão as sanções? E eu falo com uma certa autoridade porque tudo que eu falei até agora se concretizou. E uma das coisas que eu sempre disse, e que eu volto a dizer, é que eu não tenho como fazer tic-tac, eu não tenho como fazer 72 horas, porque eu nunca estipulo uma data. Eu nunca estipulo uma data porque eu posso ter impressões baseadas no que eu tenho visto e no que eu tenho falado. Mas todo o cronograma pode mudar como já mudou, em decorrência de fatores que nós não controlamos. Por exemplo, nós estávamos muito perto de estarmos onde nós estamos hoje, e o Elon Musk resolveu me arrumar uma treta com Donald Trump. Isso foi 1 mês e pouquinho.
nos atrapalhou imensamente. Coisas de bastidores que não dá para falar. Depois, nós tivemos a guerra do Irã. No dia que nós saímos da Casa Branca com tudo mais ou menos acertado, Israel atacou o Irã. Isso nos atrasou por mais algum tempo. Agora nós tivemos um pequeno atraso ali por causa do Big Beautiful Bill. Vocês que acompanham o programa sabem que eu sou cauteloso, que eu nunca coloco tempo nesse assunto específico. Em outros assuntos, outras ocasiões em que eu sei as datas, quando tal coisa vai sair, eu até falo, mas nesse assunto das sanções, não. Eu digo que as sanções vão sair em 24, 48 ou 72 horas pelo simples fato de serem coisas, como eu falei, sobre as quais nós não temos controle algum? Não. Por mais que a gente trabalhe em conjunto com as pessoas da Casa Branca, nós não somos funcionários do governo Trump, nós não somos o Donald Trump, porque, na verdade, nem mesmo as pessoas da Casa Branca têm muito controle. O que dá para dizer, principalmente agora, porque o Trump chamou o assunto para si. Não é algo que ele deixou com um funcionário. Não tem a reportagem do Paulo Capelli, não? Do Metrópolis, aliás? Não, acho que não é do Capelli, não. Tá aí. Não é algo que ele deixou com um funcionário ou para um funcionário resolver, mas um assunto que está nas mãos do próprio Trump. É o Capelli? Não foi o Capelli, não. Falei que não foi o Capelli, foi a Isadora Teixeira. Noticiou corretamente. Trump chama para si o assunto Bolsonaro, família e apoiadores. E quando o assunto está nas mãos do Trump, não tem como saber a velocidade com qual as coisas vão acontecer. Eu posso dizer que, do ponto de vista burocrático, as etapas foram todas resolvidas. Mas eu não acho, Paulo, eu não acho impossível que, pela personalidade do Trump, ele queira dar um prazo, como ele deu ao Irã, para que o bom senso recaia sobre as autoridades brasileiras. E eu não estou preocupado por conta disso. Porque, como eu disse aqui, a coisa que eu tenho a mais certeza do mundo é que o bom senso não vai recair sobre o Alexandre de Moraes. A chance é zero. Então eu sei que o plano, e é assim que você faz estratégia, é assim que você faz planejamento, como eu já sei como o Alexandre vai agir, eu digo a vocês que o plano vai continuar como estava previsto. Agora, esse é um alerta para o Alexandre, porque lembrem-se que o Trump deu 2 semanas de prazo para o Irã e 48 horas depois ele estava jogando uma GBU lá no Toba, destruindo o programa nuclear do Irã. E fez isso sem avisar ninguém. Ninguém sabia. Eu tenho certeza que deviam ter uns iranianos falando, aposto que é tic-tac. Né? Deviam ter uns iranianos. Isso aí é tic-tac do Donald Trump. Ninguém sabia. Só o círculo interno dele. Então não sou eu que vou colocar o prazo. Eu não vou colocar o prazo. Eu não me surpreenderia nem um pouco, e eu sou honesto sobre isso, sempre fui, se uma ação do Trump demorasse mais algumas semanas. O deputado Eduardo Bolsonaro fez um vídeo, e nesse ponto a gente discordou, onde depois ele até mudou, porque eu conversei com ele a respeito, ele falou assim, não, esperem mais ações essa semana. Eu falei, mas essa semana, Eduardo, como é que sabe que será essa semana? Não, tá com cara que vai vir rápido. Eu falei, olha, eu não tenho nenhuma certeza de que virá algo essa semana, eu até me surpreenderia se viesse algo nesta mesma semana, pelo que a gente está ouvindo. Aí ele, não, tem razão. Aí passou a falar nas próximas semanas, em breve. Então, sendo absolutamente sincero e honesto com vocês, eu sei que não é algo que vocês gostariam de ouvir, mas eu não sei. Eu não sei. Está, como diz corretamente o Metrópolis, com o Trump. O que eu sei é que continuam me pedindo coisa, me pedindo informação. Eu sei que há deputados falando a respeito. Não, acho que não colocamos aqui, deveríamos comer uma mosca, mas a própria deputada Maria Elvira Salazar falou de novo sobre o tema, o próprio Jason Miller falou de novo sobre o tema, e também não quero seguir tanto aqui tempo, porque a gente já está estourando o horário do programa. O que eu posso dizer é que nós temos indicativos. Por exemplo, nós temos o Steve Bannon. Quem é Steve Bannon? É o ex-estrategista-chefe do Donald Trump, dizendo que Trump está aborrecido e que as sanções virão em semanas. Ele mesmo disse que o Trump considera inaceitável o julgamento do Bolsonaro
e que ele já está convencido da necessidade de imposição de sanções financeiras ao Alexandre de Moraes. Então, sim, temos boas expectativas e sinais positivos. Essa aqui pegou muita gente de surpresa. Todo mundo tá vendo que a Atlas acabou de lançar mais uma pesquisa. Publicaram uma pesquisa. A Atlas é uma instituição renomada. Pois bem, algumas informações que estavam ali não é surpresa para ninguém. Bolsonaro ganha do Lula, a rejeição do Lula é maior do que a aprovação, as principais preocupações da população brasileira hoje em relação à corrupção, segurança, impostos, ok, isso nós percebemos no dia a dia. Só que teve uma pergunta nessa pesquisa que chamou a atenção, e para mim foi a maior bomba. Eu adoro pesquisas, tá? Eu adoro analisar as pesquisas porque elas mostram o que se passa na cabeça do povo num determinado momento. As suas principais preocupações, os seus sonhos, os seus medos. E o Atlas, junto com a Bloomberg, fez a seguinte pergunta. Na sua opinião, quais são as principais ameaças à democracia do Brasil? Peraí. Quais são as principais ameaças à democracia no Brasil? Quando essa pergunta é feita, na maioria dos países, as respostas são crime organizado, ou então forças armadas, ou até mesmo o Congresso. Essa é a primeira vez, escute isso, é a primeira vez que o resultado que ficou em primeiro lugar, a instituição que é considerada pela maioria como a principal risco, perigo para a democracia, é justamente a entidade que foi criada para preservar e proteger a democracia. Dá uma olhada. Judiciário, 42,8%. Porque preste atenção, praticamente metade da população, gente. Isso é estonteante. Para praticamente metade da população, o STF, o judiciário, é um perigo para a democracia. Talvez porque o judiciário manda prender pessoas por opinião, faz inquéritos ilegais, prende oposição, persegue quem discorda deles, toma o lugar do Congresso e legisla. Talvez é por isso, não sei, posso falar nada, porque senão a Polícia Federal do Judiciário, né, vem lá em casa. 42,8%. Aí, olha aqui que é o segundo lugar. O governo. O governo do Brasil é o PT, a esquerda. Então é como se aqui está falando o seguinte, os dois principais riscos para a democracia. O STF. 2, a esquerda. Porque é a esquerda que está no governo. É a esquerda que recebe narcotraficante, ditadura aqui no Brasil. É a esquerda que defende Irã. É a esquerda que defende grupos terroristas. É a esquerda que defende invasores de outros países. É a esquerda que se aliou às ditaduras mundiais. É o governo. E em terceiro lugar, o Congresso. Então preste atenção. Judiciário e governo hoje no Brasil, para a maioria da população, são os maiores riscos da democracia. E sabe o que é o curioso? É que é justamente esses dois, judiciário e governo, que estão reestruturando a lei, reinterpretando a Constituição, com a narrativa de estarem defendendo a democracia. A gente precisa reagir. O Brasil precisa. O Brasil percebeu quem realmente representa um risco para a nossa democracia. Agora o Brasil precisa reagir. Nós precisamos, primeiro, fazer maioria no Senado, voltar às ruas, eleger deputados federais dispostos a combater isso. Porque senão, meu amigo, se nós não conseguirmos nessas próximas eleições, esquece. Esses dois grupos que hoje representam o maior risco, já não deixarão de ser risco para a democracia, porque já não existirá mais nada de democracia no Brasil. Então, não tem como argumentar números, né? A pesquisa fala. Agora eu fico pensando, o pessoal lá do STF pegar essa pesquisa para dar uma olhada, quando eles perceberem que para a maioria do povo deste país, eles são a principal ameaça à democracia. Eles que se falam defensores da democracia, os verdadeiros entendedores da democracia, os intérpretes da Constituição, são justamente o grupo que a população mais vê como um risco. Cara, é engraçado. E tudo eles justificam suas ações porque é para defender a democracia. Essa ladainha acabou. Essa guerra eles perderam. E é por isso que eles precisam tanto censurar as redes sociais.
porque o povo acordou. Na cabeça deles, se censurar as redes sociais, o povo volta a ser imbecil, facilmente manipulado, como foi durante décadas no nosso país.